Entre janeiro e abril, o Disque 100 registrou mais de 6 mil violações contra pessoas em situação de rua no Brasil. Em Campina Grande, de acordo com o painel de dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, em 2024 foram feitas 3 denúncias e registradas 7 violações contra a população de rua. Os números são acompanhados com preocupação pela Comissão de Direitos Humanos da OAB. Existe um estigma muito grande, né, que a população em situação de rua são marginais, são bandidos, então existe uma certa dificuldade dessa população de ir a um espaço de denúncia, né, de frequentar esse espaço de denúncia. Mas é importante saber que essa população ela está ali por alguma situação que lhe foi negada na prevenção, né? Então, a população ela precisa ser vista. Existe alguma dificuldade, né, dos entes federativos na perspectiva de construção de dados, então é importantíssima a construção de dados dessa população, inclusive para que eles saiam da marginalização e também da invisibilidade. Basta dizer que no Brasil a gente tem mais de 280 mil pessoas em situação de rua. Então é um número alarmante que muitas vezes no dia a dia, na rotina, a gente não consegue enxergar. Atualmente, em Campina Grande, são cerca de 300 pessoas vivendo em situação de rua, sendo em média 100 que estão de passagem pela cidade. À noite, se abrigando em calçadas para dormir, é quando mais vemos pessoas nessa condição. Muitas vezes invisíveis e criminalizadas perante a sociedade. O grande desafio é a estigmatização dessa população, a criminalização, o preconceito que se tem e ainda a falta de conhecimento, de saber que aquela população ali está porque alguma política pública falhou, seja da prevenção relacionada a vício de álcool ou droga, seja na situação de renda, né, quando se perde o emprego, precisa ir para uma situação de rua, ou também quando não se consegue trabalhar na família e na comunidade os vínculos ali, né, através, por exemplo, de um CREAS ou de um CRAS, para que possa essa pessoa não se desvincular da família e aí não figurar nesses números de pessoas em situação de rua. Para minimizar os efeitos da condição de estar nas ruas, existem iniciativas como a ONG Luzes da Fraternidade. Aqui, as ações são desenvolvidas tanto nessa casa de apoio, onde as pessoas em situação de rua recebem alimentação, roupas e são tratadas com dignidade, como também tem trabalho sendo feito nas ruas dos bairros da periferia. Nós somos uma casa voltada para ajudar as pessoas em situação de rua, assim como também as pessoas de comunidades carentes. Hoje nós temos 2 projetos dentro da nossa casa. Um acontece nas quintas, que é o Gota do Bem, onde nós levamos alimentação, roupas, material de higiene pessoal e provavelmente no próximo mês nós estaremos também com um carrinho de banho móvel para que a gente possa levar um banho digno para as pessoas em rua. E outro projeto que acontece aos sábados, que é o Alimentando Almas. Esse projeto a gente leva alimentação, roupas, as mesmas coisas que nós fazemos na quinta, nós fazemos aos sábados, acrescido de que a gente também recebe alimentos não perecíveis para montar cestas básicas. E nós hoje temos uma média de 10 comunidades carentes que nós atendemos. E aí, na medida do possível, a gente vai levando esses alimentos, essas cestas básicas, essas roupas, para poder ajudar um pouco essas pessoas que tanto sofrem, dar uma aliviada na vida delas. A gente não consegue resolver, até porque não é função nossa, mas a gente consegue aliviar um pouco o sofrimento deles. E tudo isso acontece já há 4 anos, é tudo mantido através de doações, é isso? Isso, tudo na nossa casa é através de doação. Nós não temos vínculos com nenhuma entidade e tudo vem através dos voluntários e das pessoas que nos assistem, que nos acompanham através das redes sociais. Aí as doações e o olhar humano recebidos são um alento para quem só está acostumado com a dureza de viver na rua. A gente precisa desmistificar essa situação de que achar que todo mundo que está na rua é ladrão, e não é. Muitos estão ali por não ter oportunidades de trabalho. Já tivemos casos de pessoas que chegaram a nós pedindo para sair da rua, pedindo para ser atendido numa casa de apoio, para tratar as drogas,
mas infelizmente é tudo muito difícil, né? Existe uma burocracia muito grande por trás. Para mudar o cenário, muita coisa precisa ser feita. E o primeiro passo é transformar pensamentos, atitudes e ampliar as políticas públicas voltadas para essas pessoas. O caminho é a gente descriminalizar essa população, entender que a população em situação de rua é uma população que está em situação de vulnerabilidade de direito e aí precisa realmente de um olhar diferenciado das políticas públicas, entender que existem políticas públicas para essa população, a exemplo do Centro POP, que é o Centro Especializado de Referência da População de Rua, as casas de passagem. Essa população ela só foi ter acesso a direitos como saúde, né, a ser atendido num sistema eletivo de saúde a partir dessa política nacional, uma vez que não tinha comprovação de renda, né? Então, comprovação de residência. Então, isso é um grande desafiador. A gente ainda precisa avançar muito nessa visibilidade, na